É natural. Como vai, senhora? Prazer, tudo bem? Como vai, senhora? Tudo bem? Prazer. Como é que você tá? Já tomei café, hein? Eu vim direto pra atividade. A dieta, arrojada, entendeu? Dieta, arrojada. 10:08. E o cara diz pra ti quando chega 10:08? Tá atrasado. Tinha que estar aqui 7:30. Eu tô fazendo 8 horas, tô chegando 10:08. 7:30 tem que estar aqui. Tá bem? E assim tu vive 48 anos. Na vida civil o cara marca as 8 horas. Tu chegar às 8 horas, tu é mal educado. Tem que ter um pequeno delay ali de 5, 10 minutos para ser educado. Você não ser radical de for na hora que o cara marcou um jantar, tu chega às 7:00. Aí o cara chega às 7:10, 7:15. É um atraso educado. É uma educação atrasar 5 minutos, 10 minutos. Na política, é uma coisa meio estranha. Porque se o cara marca às 8, tu chega lá às 9, não tem ninguém. Aí tu olha assim, é aqui mesmo? Vai ter reunião? Aí não tem ninguém. Aparece o primeiro cara, tu pergunta, vem cá, é aqui a reunião sobre o projeto de lei 12? Ele falou, mas não era às 8? Mas só não chegou ainda. Vai ser 11:30. Aí tu diz, pô, tudo bem, 11:30, né? Aí quando chegar 11:30, o assunto é outro. Porque a reunião do PL 12 foi ontem. Aí tu, claro, tá bom, aí tu vai naquele troço ali, ou então não tem mais a reunião. Então, a política, todos agem desta forma. Então, você entra nesse ritmo e passa a ser normal. E quando a gente sai para, obviamente, fazer um trabalho com um público que não é político, você tem que cumprir o horário. Mas na política, o cara simplesmente não vai. E não vai. E ninguém fica chateado, porque não vai, porque tu também não vai também. Então, se tu vai, às vezes muda, aí tu chega ali e começa a descobrir que o assunto mais importante não é mais aquele PL, já mudou. É algo que aconteceu de noite, que é o assunto do momento que fica discutindo. Então, é diferente as coisas quando é política, e eu sempre coloco isso numa apresentação, porque a gente vai se acostumando, como são grupos e procedimentos diferentes na vida da gente, a gente vai se adaptando. Eu já estou adaptado na política, eu vou, mudo, não vou mais, aviso, nem aviso que eu não vou. Então, tem que ser assim, senão você entra num atrito, todo dia se atrita com alguém por causa disso, se você for radical. Mas aqui o atraso de 8, 10 minutos, ele é pela educação, para não ser uma coisa muito radical. Bem, senhoras e senhores, eu vou fazer uma apresentação aqui sobre segurança pública. E eu começo a apresentação, por favor, mostrando para vocês uma mandala. Essa mandala que nós fizemos no gabinete, ela, gostei que você prestasse atenção aqui nela, ela tem um centro aqui, que coloca como cidadão seguro. O cidadão, obviamente, vive numa sociedade e ele seguro. Para ele ser um cidadão seguro, eu considero que nós temos alguns círculos concêntricos de ações que impactam em ele ser um cidadão seguro. E o primeiro círculo concêntrico, laranja, eu chamo de segurança pública. E a segurança pública tem um tripé simples aqui, que é a ação policial, ostensiva ou investigativa, a legislação adequada e o processo penal justo, aí tem delegados e policiais aqui, e um sistema prisional compatível para fazer cumprir a pena que foi colocada àquela pessoa nas condições corretas do cumprimento, dentro da lei.
Esse tripé, ele é a base inicial para se ter um cidadão seguro. E eu lembro a todos vocês que desde que nós, seres humanos, passamos a andar de pé, ou Adão e Eva chegou no mundo, os dois caminhos, nós nos organizávamos em famílias, clãs, tribos, grupos. Por que motivo? Por que aquelas famílias se reuniam, ou aqueles clãs? Pela segurança, pela proteção. Não era por outra coisa. Não existiam outras coisas para se reunir. O motivo de se reunir era a proteção mútua, era a segurança do grupo contra outros grupos, contra animais, intempéries. E assim, as sociedades começaram a ser organizadas. As citadelas começaram a ser montadas, os fortes começaram a se organizar, os castelos, os grupos sociais em torno da segurança. Aí estão os fortes abaixo, que nós brincávamos como criança, depois os castelos, que nós brincávamos como criança. Para que era aquilo? Não era para mais nada a não ser segurança. Os muros de Jerusalém, os muros de Constantinopla, para que era aquilo? Para segurança. Então, segurança é a base, na minha visão, e eu acho que na visão de todos, do cidadão seguro. Uma vez conquistada a segurança, nós passamos a demandar novas ações. Vou repetir. Uma vez conquistada a segurança, nós passamos a olhar para uma casa, olhar para a família, para o emprego, para a liberdade da religião, para a educação, numa terceira linha, saúde, cultura, esporte, ordem urbana, quarta linha, comércio regional, a defesa, e começa a pensar em defesa de várias cidades, aí vira uma defesa nacional, e por aí vai. E o último círculo concêntrico são as políticas públicas que integram todas essas ações como base de uma democracia, que é o objetivo de todos nós vivermos. Essa mandala nunca foi mostrada para ninguém. Nenhum de vocês viu essa mandala. Sabe por quê? Porque nós inventamos no nosso gabinete, de tanto que nós falamos sobre isso. Foi uma forma de expressar o que a gente vem falando o tempo todo. Bem, senhores, se os senhores quebrarem o primeiro círculo concêntrico, o que acontece com os outros? Se desmorona, porque é um círculo concêntrico. Podia fazer uma imagem, depois, Kevin, invertida, entendeu, né? Onde se desmorona o centro e os outros vão desmoronando. Fazer uma imagem ativa, entendeu? Ele vai de baixo para cima, ele vai desmoronando para o outro. Se desmorona, se tira o centro, desmorona os outros, porque ele é baseado um no outro. Bem, e com isso a gente chega a uma conclusão. Como pode governantes políticos ou líderes sociais que não enxergam a segurança como base da sociedade? Ah, eu sou o cara da educação. Tudo bem. Educação importantíssimo, né? Educação importantíssima. Cadê a educação? Está aqui. Mas sem a segurança, esquece. Não tem educação. Está aí as nossas favelas, está aí, obviamente, tudo que a gente já sabe sobre o problema. Ah, mas sem a saúde, a vida? Pois é. Então, o nosso guerreiro aqui já falou isso, não vou repetir, mas, senhores, a Constituição é clara. É dever de todos. A responsabilidade, é dever do Estado e a responsabilidade de todos. Todos nós temos que pensar em segurança o tempo todo. É assim que a Constituição prevê. Então não podemos ter governantes que não pensem dessa forma. Ela funciona para as suas estruturas individualizadas. Ela é estruturada para uma busca específica de elementos de interesse daquela estrutura. E quando você cai um dado na inteligência, a estrutura age. Ou quando ela passa para outro, o outro normalmente não pode usar e não deve usar aquele dado,
porque não é um dado que ele confia, não é um dado que ele tenha garantia nem de como foi obtido. Então a integração é praticamente nula. E não é pela integração da inteligência, é pela integração das ações. Então, é preciso compreender, então, que não é pela integração da inteligência pura que eu vou ter o input operacional. Isso eu apresentei para o governador, apresentei para prefeitos, apresentei para deputados, apresentei para todo mundo. Isso é uma ideia de estratégia de segurança pública. Eu serei rápido. Só vou dizer que a estratégia eu apresentei também, tá bom? E ela é simples. Basicamente, você tem todos os caminhos do input que tem que chegar num centro integrado de coordenação e controle. Olha o termo aqui, coordenação, não é comando. Tem policiais militares aqui que acham que o CICC, que sabem, desculpa, que o CICC é o Centro Integrado de Comando e Controle, cópia do Exército Brasileiro. Só existe CICC no Exército dentro de uma estrutura única de comando. Quando tem mais de uma estrutura de comando, ele é de coordenação, porque os comandos não se subordinam. A Polícia Militar não se subordina à Polícia Federal, a Polícia Civil não se subordina ao Bombeiro, o Bombeiro não se subordina ao Exército, o Exército não se subordina à Marinha. Não existe subordinação, então não tem comando, tem coordenação. Começa com o erro do nome. Se não criarmos centros de coordenação e controle, as estruturas não se integram. Havendo centro de coordenação e controle, analisa-se o input e entrega-se para o centro de operações de segurança integrada, que nada mais é do que um grupo escalado para operar ou para agir, quem vai agir sobre aquele ponto. Se é apenas uma instituição, são várias, obviamente, não vou mostrar isso aqui para ganhar tempo, tem uma das instituições, ou várias instituições operam juntas naquele objetivo. Operou, o resultado vira um relatório, gera um novo input, cai para análise estatísticas e vai publicizar para que a população entenda e compreenda o que está acontecendo na segurança pública. É simples, né? Mas não fazem. Por que todas as ações no Rio de Janeiro aconteceram sem maiores incidentes? Estou falando desde a ECO 92 até a intervenção. Olimpíada, Pan-Americana, Jogos Mundiais Militares, grandes eventos, presidentes. Alguns trabalharam aqui, né, nisso. Aconteceu porque houve o CICC e houve o COSE, estruturado pelas Forças Armadas. Copa do Mundo. E aí as coisas acontecem naturalmente. Por que não são continuadas? Porque o cara quer comandar, em vez de coordenar. E aí O projeto se chama Smart Sun e funciona nessa sala no centro da cidade, onde trabalham 400 pessoas da Guarda Civil Metropolitana, da Defesa Civil e de outros órgãos da Prefeitura. Integrados. Temos um banco de dados integrado com a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Tem cerca de 90 mil foragidos. Quando uma pessoa passa por uma câmera e ela tem a sua imagem atrelada ao banco de dados, se essa imagem tiver a similaridade de 90% com a imagem que está no banco de dados, gera um alerta aqui na central. E aí esse alerta já é geolocalizado, mostrando também onde tem uma viatura próxima. O programa tem 23 mil câmeras espalhadas pela cidade, em pontos estratégicos de circulação de pessoas e em prédios públicos. A equipe de monitoramento acabou de receber um alerta de um procurado. Olha a cadeira aqui. Estava entrando numa OBS, é isso? É isso. Ele está saindo do OBS, possivelmente a hora que ele virar, vai acontecer o reconhecimento facial, gerou um alerta aqui. Poucos segundos assim de exposição do rosto dele, vocês já conseguiram. Tá vendo? Aconteceu durante a entrevista. Isso foi exatamente a hora que ele virou, olhou para a câmera pegou, né? Ele está com o rosto abaixado, mas a câmera já pegou. Tudo isso em 11 minutos. Tudo isso em 11 minutos. A gente tem aí de 7 a 10 minutos entre o alerta gerado e a equipe chegar no local para poder fazer a apreensão. Pessoal, olha só, isso é só um exemplo. Só não pode ser utilizada para o mal. Então, separar
o uso correto da audiência de custódia é a mágica que está sendo feito. Por exemplo, 10.500 presos pela Polícia Militar e Civil nos últimos anos, no último ano, nos últimos 12 meses. Não foi isso, 12? É esse o número? Quantos foram soltos pela audiência de custódia em 24 horas? 10.500 presos. 8.500. A Polícia Militar e a Polícia Civil prenderam 10.500 suspeitos, criminosos, bandidos. E a audiência de custódia soltou 8.500 em 24 horas. Não dá para ser sério isso. Não dá para ser sério. Então, a audiência de custódia, ela apenas quando o juiz achar necessário. Houver indícios de maus tratos, indícios de que aquela pessoa foi torturada, etc, etc, mal conduzida, aí o cara é o momento de pedir audiência de custódia. Se não, segue o jogo. E o cara vai cumprir o processo dele e, obviamente, ser julgado.